Eu sou Nilton e é sempre bem-vindo ter você aqui no nosso canal Planeta Mobile. Você já ouviu falar de ciclo de interação de Norman? Provavelmente não, mas hoje vou vos explicar como é que funciona o ciclo de interação de Norman. Para pularmos para o ciclo de interação de Norman, devemos saber quem é Norman. Norman, mais conhecido como Donald Norman, nasceu a 25 de dezembro de 1935. É professor de ciência cognitiva na Universidade de Califórnia e também professor de ciência da computação. É também conhecido como o design do dia a dia. O Norman nos presenteou com 6 princípios de design que ajudam a entender por que alguns produtos satisfazem os consumidores, enquanto outros deixam completamente mais. O ciclo de interação de Norman é um modelo que permitiu identificação das fases de interação entre utilizador e interface. Para tomar boas decisões, é importante saber como os seres humanos estão tomando decisões quando perseguem um objetivo. Geralmente, quando alguém planeja interagir com um objeto, ela executa várias etapas. Essas etapas podem ser divididas em 2 fases chamadas golfos. Existe um golfo de execução em que tendemos a descobrir as propriedades do objeto, e o golfo da avaliação, onde obtemos feedback relacionado à nossa interação. Outro bom exemplo que carece de um feedback claro no golfo da avaliação são as máquinas de café Nespresso. No topo da máquina de café, as luzes que piscam indicam algo, mas tem uma explicação adequada. Um ser humano fará várias suposições diferentes sobre o que aconteceu. Ao pressionar o botão, ele começa a piscar, o que indica que o usuário precisa fazer alguma coisa, ou então a máquina precisa fazer alguma coisa. The sensor is located on the left-hand side of the rear bumper and can only be activated when the car key is located within a radius of 1 meter from the tailgate. To open the tailgate, move your foot straight in under the bumper with a forward kicking motion. Then take 1 step back to avoid the tailgate. A short signal sounds when the tailgate opens. To close the tailgate, move your foot in again under the left-hand side of the bumper. When the sensor is activated, the signal sounds again. You can stop the tailgate at any time while it's opening or closing without the remote control key nearby by making a new kicking motion. Is your car equipped with a skid plate? Ainda podemos encontrar aqui que são 6 princípios que ajudam a entender por que alguns produtos satisfazem consumidores, enquanto que outros os deixam mais frustrados. Dos 6 princípios, podemos começar pela visibilidade. A visibilidade, as funções mais visíveis são aquelas em que o usuário provavelmente será capaz de saber o que fazer em seguida. Do contrário, quando as funções estão fora de vista, tornam-se mais difíceis de encontrar e, consequentemente, de saber como usá-las. Afrodance é um termo que não tem uma tradução literária a português, mas refere a um atributo de um objeto que permite que as pessoas saibam como usá-lo. Um exemplo disto é o botão de um mouse, ou seja, de um rato, que pela forma como ele é fisicamente e contendo o seu escudo de plástico em relação à posição de dedo do usuário, sugere e dá indícios de que pode pressioná-lo. Afrodance é quando um objeto é perceptivelmente fácil para uma pessoa saber interagir com ele. Feedback. Já no feedback, a informação que mostra no efeito de uma ação realizada permite que a pessoa continue com a tarefa. Existem vários tipos de feedback. Por exemplo, podemos ver o feedback, o áudio, o tátil, o visual, ou então
as combinações entre elas. Sem um feedback sobre a ação, usuários podem desligar o equipamento em momento indevido ou repetir comandos executando a mesma tarefa de uma ou várias vezes. Um feedback, a informação que mostra no efeito de uma ação realizada, permite que a pessoa continue com a tarefa. Existem vários tipos de feedback. Por exemplo, podemos ver o feedback, o áudio, o tátil, o visual, ou então as combinações entre elas. Sem um feedback sobre a ação, usuários podem desligar o equipamento em momento indevido ou repetir comandos executando a mesma tarefa de uma ou várias vezes. A consistência refere ao design de interface onde precisamos ter operações similares com elementos similares para realizar tarefas semelhantes. Em particular, uma interface consistente é aquela que segue as regras como o uso da mesma operação para selecionar todos os objetos em qualquer circunstância, ou até um botão sempre que uma cor ou até formato, mesma posição para submeter um formulário, seja ele de contato, seja ele de cadastro ou até de pesquisa. Nós também podemos ver o mapeamento. Mapeamento é um termo técnico que significa o relacionamento entre duas coisas, neste caso, entre os controles e os seus movimentos. O resultado dessa relação no mundo, quase todos os produtos precisam de algum tipo de mapeamento entre os seus controles e ações que eles executam. Como, por exemplo, as setas para cima e para baixo, usadas para representar um movimento ascendente e descendente do cursor, respectivamente em um teclado de computador. Temos um outro exemplo ao dirigir. Por exemplo, um carro para virar à direita ou à esquerda, girando o volante no sentido dos ponteiros de relógio, de modo que parte superior também se mova para a direita. Nas descrições, a maneira mais segura de tornar algo fácil de usar, com poucos erros, e tornar impossível de fazê-lo de outro modo, é restringindo a quantidade de escolha errada. Quer impedir alguém de inserir uma pilha ou um cartão de memória em uma câmera na posição errada, com possibilidade de danificar o equipamento? Projete de modo que eles só se encaixem de uma forma correta.